E aí galera, aqui é o David, já deixa o like aqui embaixo para fortalecer aqui o crescimento do canal e bora aqui pro vídeo comigo. Não raramente se diz que Marte perdeu o seu campo magnético, já que ao contrário do nosso planeta, o planeta vermelho é arenoso, quente e inóspito, completamente impróprio para a proliferação da vida humana. Por mais que seja possível de se imaginar, o planeta vermelho já foi bem parecido com o nosso, o planeta Terra, quentinho, úmido e cheio de ar. Bom, hoje em dia o planeta tem sido cogitado para que um dia possa receber a população humana quando esgotarem as condições de nosso planeta mãe por conta de sua proximidade aí com a Terra. Eu vou te contar que a NASA tem um plano para estimular a natureza e meio que reabilitar o nosso planeta vizinho. A agência espacial quer mandar um campo magnético para o espaço e instalá-lo entre Marte e o Sol. Mas calma, antes disso é preciso entender o porquê o planeta não possui um campo magnético em princípio. Existem algumas teorias que tentam explicar este fato, e vamos tentar entender algumas delas hoje. Conheça agora, Descoberta Incrível mostra que Marte não é o que parece. Normalmente se diz que Marte perdeu seu campo magnético porque, ao contrário da Terra, Marte não tem núcleo líquido em movimento, com correntes de convecção que seriam capazes de criar um campo magnético forte no planeta. Isso não significa que Marte não possui uma magnetosfera, mas sim que está muito mais modesta do que a da Terra. A NASA divulgou recentemente dados obtidos pela sonda InSight, que está operando na superfície do planeta vermelho desde novembro de 2018, sobre o comportamento da magnetosfera marciana. Os instrumentos da InSight indicaram que o campo magnético no local de pouso é 10 vezes mais forte do que os satélites mostram. E esse campo magnético parece vir de fontes bem próximas, não do interior do planeta. Isso indicaria que Marte não possui um campo magnético, ou pelo menos se tem, é tão fraco que ainda não pode mesmo ser detectado. O interessante é que Marte teve um campo magnético em seu passado geológico, o que foi descoberto pela sonda americana MGS, Mars Global Surveyor, que operou de 1997 a 2006 realizando medições do campo magnético de Marte. Foram encontrados diversos minerais magnéticos, que devem ter sido causados pelo campo magnético marciano, que hoje foi extinto. Acredita-se que o campo já foi constante como o da Terra, até se perder. O que aconteceu foi que algumas rochas mantiveram a sua magnetização, o que manteve pequenas áreas de campos magnéticos. Sondas orbitais foram responsáveis pela medição deles até a chegada da InSight, que trouxe o primeiro magnetômetro para Marte, e o mediu de forma mais precisa, revelando que ele é 10 vezes maior do que se achava antes. Bom, acredita-se que a extinção deste campo se deveu à ação da água e à consequente formação de hidrogênio nas vizinhanças do núcleo de Marte, o que interferiu e causou interrupção dos movimentos de convecção que atuam como meio que um gerador de energia, produzindo o campo magnético planetário. A atmosfera marciana era densa, cheia de gás. Com isso, o efeito estufa ajudava a aquecer o planeta e a água podia existir em estado líquido. Tudo isso era protegido da radiação e das partículas destruidoras do Sol por um campo magnético, como aquele que protege aqui o planeta que você mora hoje em dia. Mas o campo magnético de Marte entrou em colapso há 4 bilhões de anos atrás, pouco tempo depois de o planeta ter se formado. Meio bilhão de anos depois, os ventos solares já estavam fazendo aquele estrago que você já ouviu falar nesse vídeo de hoje. Foi como furar um pneu. O ar de Marte começou a vazar, a pressão atmosférica foi para o espaço literalmente. Por conta dessa baixa pressão, a água evapora a 10 graus Celsius no planeta vermelho, o que impede a existência de água líquida estável por lá. Mas pensa comigo, pensa aí, se desse para reverter esse problema todo. Bom, cientistas da NASA estão focando no ponto em que tudo supostamente começou a dar errado, a perda de campo magnético. E com isso, pessoal, também surgiram algumas simulações. O que aconteceria se um novo campo magnético surgisse para proteger Marte dos ventos solares que continuam agredindo a superfície? Segundo os modelos recém-divulgados em congressos de ciências planetárias, a atmosfera de Marte estaria totalmente recuperada em apenas algumas gerações. Um escudo magnético, ainda que artificial, seria suficiente para aumentar a temperatura média do planeta. Com isso, galera, a região polar começaria a derreter e emitir gás carbônico, que contribuiu aí para o efeito estufa. Haveria então um aumento da pressão atmosférica e a temperatura e também a água congelada derreteriam e não evaporariam de repente. Voltaremos assim a ter água líquida, a condição número 1 para podermos tornar Marte completamente habitável novamente. O problema, é claro, fica em como seria possível construir um campo magnético com tal magnitude e também com tal poder.
Para isso, temos que pensar no processo como uma sucessão de etapas, sendo o primeiro passo desenvolver pequenos escudos para proteger espaçonaves e astronautas da radiação espacial. Os pesquisadores da NASA estão bem cientes dessas limitações, mas mesmo assim estão certos de que se conseguirmos mandar um escudo para Marte nas próximas gerações, estamos a meio caminho andado para a colonização total do planeta. O empresário e bilionário Elon Musk, e junto aí com a Agência Espacial Norte-Americana, é um dos nomes à frente do projeto de colonização do planeta vermelho. Ele só vê duas possibilidades para o futuro: ou a humanidade vai ser eventualmente extinta, ou vai se espalhar pelo sistema solar. Pois bem, a pedra fundamental do plano de Musk é bem simples, eu vou explicar aqui para vocês. Para mandar a gente para Marte, ele precisa que grande parte das pessoas tenham grana suficiente para isso, né? E confesso que não é fácil. A estimativa é que a viagem hoje custe 10 bilhões de dólares por pessoa. E, mano, eu não conheço nenhum bilionário e acredito que dificilmente você também conhece. Mas e se desse para se mudar para Marte com uma grana equivalente a uma casa aqui na Terra? Aí fica mais de boa para cada um, né? Bom, é exatamente isso aí que o empresário quer chegar. O objetivo é que o transporte para o planeta vermelho custe pelo menos aí 200 mil dólares, preço médio de uma casa lá nos Estados Unidos, e que diminuir ainda mais conforme as viagens interplanetárias fiquem mais frequentes. O preço de cada passagem precisa cair 50 mil vezes. Tudo isso parece um sonho tão distante, né, pessoal? Ainda mais para nós, os brasileiros, que enfrentamos ainda mais o valor do dólar com esse empecilho, né? Contudo, de acordo com a apresentação do Musk no Congresso de Astronomia Internacional, isso seria possível com apenas a adoção de 3 simples passos. Calma que eu também vou explicar aqui. Bom, primeiro, os equipamentos que fazem as viagens precisam ser totalmente reutilizáveis, dos foguetes auxiliares que vão se soltando ao longo da viagem até as naves em si. Elon Musk cita o exemplo dos aviões. Se cada Boeing pudesse ser usado uma vez, as passagens seriam extremamente caras. Elas apenas não são porque cada aeronave faz diversas viagens. Bom, diferentemente dos aviões, as viagens espaciais de hoje em dia e os seus boosters são deixados para trás, e a maior parte das naves são pensadas para não voltarem para a Terra. No entanto, há algum tempo a SpaceX já pensa no design de seus boosters e naves para que eles sejam capazes de aterrissar e voltar ao espaço diversas vezes, como você pode ver aí um dos foguetes de Elon Musk pousando com sucesso, voltando aí do espaço. Outro problema de logística seria que para irmos e voltarmos a Marte é necessária uma quantidade enorme de combustível. Para resolver essa questão, entra em cena o segundo passo citado por Musk. Vai ser preciso que as naves a caminho de Marte sejam reabastecidas em órbita. Isso significa que a nave em si não precisa sair da Terra lotada de combustível. O booster leva o equipamento até a órbita terrestre, carrega e vai ao espaço com o combustível necessário para a próxima fase da viagem. Com isso, sobra espaço para bagagem, carga para construir infraestrutura em Marte e, é claro, nós, as pessoas, os seres humanos que vão colonizar Marte, né? E não são poucas pessoas não, tá? O empresário quer levar muitas pessoas para Marte de cada vez. Ele está construindo o maior foguete já visto aqui no nosso planeta Terra, que é capaz de carregar até 550 mil toneladas. Bom, quanto mais gente, mais barata a passagem fica, então a nave carregaria de 100 a 200 pessoas por viagem. Para entreter toda essa galera durante a viagem de 100 dias, que é o tempo de trajeto desejado pela SpaceX na próxima década, a área destinada à tripulação colonizadora teria teto transparente para uma visão panorâmica do universo, um restaurante, filmes e até uma área de jogos com gravidade zero, praticamente um cruzeiro espacial. Então, pessoal, resumidamente, é bem provável que em um futuro próximo, daqui somente algumas décadas, o planeta vermelho já poderia estar sendo colonizado. E pessoal, dá pra imaginar aí a humanidade arrumando as malas e indo se mudar para um outro planeta, Marte? Nossa, é bem interessante se pensar, né? Pois é, isso pode não ser só um sonho, mas não quer dizer que devemos deixar de cuidar aqui do nosso planeta, a Terra. É bem provável que a nossa geração, que hoje habita a Terra, não participará das levas de colonização marciana, já que processos de construções em uma atmosfera no planeta seria bem demorado, viu? Então devemos manter o nosso lar da melhor maneira possível, cuidando e zelando sempre pelo nosso ecossistema único que nos foi dado, né? Então galera, esse foi mais um vídeo aqui de hoje. Deixa o like no vídeo, fortalece esse vídeo, deu muito trabalho para gravar, muito trabalho para fazer a pesquisa e tudo mais. Mas eu acredito que vocês curtem muito esse tipo de vídeo. Então deixa o like, fortalece com o crescimento do canal, se inscreve se ainda não é inscrito, tá? E até o próximo vídeo aqui do canal Universo Curioso.